Mateus capítulo 25, quem encontrou, diga amém. E a palavra vai dizer assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para caso que não falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-a para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E você pode se assentar nessa noite? Não perca a conexão que foi aqui feita, irmãos. Continue adorando, continue ligado, continue exaltando que o Senhor quer a gente desse jeitinho. Antes da gente aprofundar aqui, a parábola das 10 virgens era Jesus respondendo aos discípulos. Porque no capítulo 24, eles vão querer saber: Senhor, quais são os sinais? O que vai acontecer quando o Senhor estiver vindo para a tua vinda? Quais são os sinais que vão anteceder a tua vinda? Então Jesus, ele vai responder de uma forma muito sábia. Ele sempre usava parábolas, mas a resposta que os discípulos queriam era: Senhor, qual vai ser o dia? Qual vai ser a hora? Quando vai ser? O que vai suceder para que isso aconteça? Só que Jesus vai usar então o exemplo da parábola das 10 virgens. Ele vai dizer então que haviam 10 virgens esperando esse esposo ou esse noivo chegar. Só que no casamento judaico e na tradição judaica funcionava de uma certa forma, e você e eu precisamos compreender como funcionava para a gente entender o porquê dessa parábola. Quem eram essas 10 virgens? Quem era este noivo? Por que Jesus usou este exemplo? E então vamos lá. O noivado, o casamento naquela época era dividido em 3 fases. Primeiro, o noivado ele era bem mais sério do que é nos nossos dias atuais. Quando chegava-se ao tempo de um homem e uma mulher noivar, primeiramente isso era feito entre as famílias. Era ali então estabelecida uma aliança familiar. O pai e a mãe da noiva, o pai e a mãe do noivo estavam cientes. Agora eles estão aqui com a aliança alicerçada e irão ter um matrimônio. Então já eram considerados casados, porém ainda não podiam consumar o casamento. Segunda parte, segundo processo, o noivo então voltava para sua cidade, para sua casa, e era o momento dele preparar tudo para receber a sua noiva. E qual era o papel da noiva aqui, missionária Joyce? A noiva, ela ficava com a sua família, se preparando para a chegada do noivo. Ela não sabia o dia que o noivo chegaria. Ela não sabia o horário que o noivo chegaria. Sabe por quê? Porque ele estava preparando o local para ele poder levá-la. Sabe quando Jesus disse para nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus estava dizendo para o seu povo: me espera com paciência, enquanto vocês me esperam, eu estou preparando morada para vocês virem até mim. Então a noiva esperava prudentemente. Ela se guardava até a vinda do seu noivo. Ela não seria desposada, ela estava aguardando prudentemente o seu noivo.
E agora, qual é o terceiro passo, missionária Joyce? O noivo retornava para buscar a sua noiva. Quando ele voltava, era então uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, a noiva tinha amigas mais próximas, tanto dela quanto do noivo, as quais ela usavam lamparinas para conduzir o caminho e clarear o caminho dos noivos. Para que quando eles estivessem passando, estivesse tudo lindo e ornamentado e ali centralizadinho no seu devido lugar. Então essa era a responsabilidade das amigas da noiva, ou mais chegadas dos noivos. Elas tinham a incumbência de ter as suas lamparinas com azeite, e esse azeite não poderia se acabar, porque se o azeite na lamparina se acabasse, ela não poderia participar daquele cortejo, ou seja, ela seria cortada, jogada de fora, de lado, de escanteio, ela não participaria daquele momento. E eu acho que a igreja já está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui nesta noite. E então, entendendo agora, compreendendo como funcionava um casamento na cultura judaica, quando Jesus ele fala que tinham 10 virgens, essas 10 elas tinham a mesma incumbência. Estavam as 10 no mesmo lugar, estavam as 10, imagina comigo, como nós estamos aqui nessa noite. Estamos todos aqui no mesmo ambiente. Declaramos que estamos buscando a mesma coisa, Jesus. Mas só o Espírito Santo sonda quem é louca e quem é prudente nesta noite. Estavam todas no mesmo ambiente, com o mesmo propósito, com as mesmas lamparinas, mas nem todas estavam com a mesma prudência, igreja. Mas nem todas mantinham o seu azeite nas suas lamparinas. E o Senhor está dizendo hoje para as nossas vidas, quem nós somos hoje aqui neste culto, nesse segundo dia de campanha. Eu e você somos o que? Loucas ou prudentes? Isso é uma escolha. Como foi dito aqui mais cedo pelo irmão, não tem como eu pegar aquilo que é meu e dar para você. Não tem como eu pegar a voz da missionária Juliana e colocar em mim para eu louvar. Não tem como eu pegar a voz da pastora Edith e dar para outra pessoa. Não tem como eu pegar aquilo que o céu reservou para ela e entregar para você, igreja. Não tem como a gente dividir unção, dividir comunhão, dividir vida de oração. Cada um é responsável pela sua lamparina. Cada um é responsável pelo azeite que está nutrindo a partir da comunhão que eu e você decidimos ter com Deus. Então eram 5 loucas, 5 prudentes. A Bíblia vai dizer que elas pegam as suas lamparinas, as 10. A Bíblia faz questão de relatar que as prudentes tinham azeite. Só que quando as imprudentes pegam as suas lamparinas, a Bíblia faz questão de relatar que não tinha azeite. Tinha só a lamparina. E agora eu quero já aplicar uma coisa que o Espírito Santo, ele ministrou agora ao meu coração. Sabe por quê? Não adianta a gente até ter um instrumento em nossas mãos. A gente ter a vocação, a gente até ter estratégias, ter nome, ter cargos. Isso é só uma lamparina. Isso é só algo que a gente carrega. E como o ser humano ama status, ama ter um posicionamento, ama ter um nomezinho ali mais visível. Irmãos, se a gente não vigiar, a gente cai mesmo no ego, na soberba, no orgulho. Essa é a nossa natureza corrompida. Não adianta a gente falar, não, porque eu sou o mais humildezinho da casa. É só uma lamparina carregando. Se a gente tiver um microfone na mão, mas não tiver azeite, é só uma lamparina sendo carregada para lá e para cá.
Se o Senhor nos der um cargo e a gente não honrar com aquilo que Ele requer de nós, é só mais uma lamparina sendo carregada para lá e para cá. Até tem aparência de servo, de serva. Nossa, como ela louva, como ela ministra, como ela tem um cargo elevado na obra, tem renome, é conhecida nas redes sociais. Nossa, como aquele irmão é eloquente. Mas o céu está dizendo para mim e para você: ei, eu já te enxerguei hoje, está faltando azeite na tua lamparina. Só que eu não vou generalizar. A gente sabe que para ter azeite numa lamparina nos custa, irmãos. É difícil ter azeite numa lamparina. E é tão poderoso porque as prudentes tinham azeite, ainda tinha reserva, pastora. Você entende que elas ainda tinham o normalzinho, vamos dizer? E ainda buscaram um pouquinho além. Porque se acontecesse de o noivo tardar ou qualquer outro imprevisto, elas estariam preparadas para o imprevisto. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Não importa como você chegou aqui, se você chegou como louca ou como prudente, mas o céu está dizendo para mim e para a tua vida hoje, aqui, Ele vai te dar uma nova estrutura para você ser uma noiva prudente, uma virgem prudente. Você vai sair daqui diferente. Sabe por quê? Porque o que o diabo mais quer é que você fique como essas imprudentes. Como assim, missionário? O diabo quer que você esteja aqui na casa do Senhor. Ele quer. O diabo quer que você, jovem, esteja aqui até envolvido, cantando no conjunto, tocando algum instrumento, fazendo alguma coisa. Intertido, vamos dizer assim. Porque é bom a gente se envolver com as coisas de Deus. Mas o que o diabo quer é que você fique só carregando a sua lamparina, ó, pra lá e pra cá, sem tirar um momento de comunhão com Deus que a gente tanto afirma amar pelos nossos lábios. O diabo quer eu e você aqui dentro da casa do Senhor enganados. Sabe por quê? Porque quando chegar naquele grande dia, a gente vai achar: mas Senhor, eu estava lá na igreja, mas eu até expulsei demônios, mas se eu pregava e os irmãos sentiam, por quê que eu não entrei? É aí que Jesus vai olhar para mim e para você, e será que Ele vai dizer isso para nós? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ele não vai dizer: eu não vi que você fez alguma coisa na minha obra. Ele não vai dizer: eu não vi que você expulsou. Ele só vai dizer: eu não te conheço. E quando Ele está falando eu não te conheço, Ele está falando de intimidade. Porque quando eu não conheço alguém, eu não conheço e pronto, e acabou. Eu não conheço muitos irmãos que estão aqui, estou vendo pela primeira vez. Então, como eu vou te convidar para entrar se eu não te conheço? É isso que o céu está dizendo para mim e para você. Mas glória a Deus que você decidiu vencer mais uma afronta, mais uma batalha que é pela tua alma, pela tua vida. Porque quando você decidiu tomar um banho, vestir a sua melhor roupa, entrar por essas portas, o céu está dizendo: hoje tem oportunidade nova. Hoje tem como sair como prudente. Hoje tem como você ter uma reviravolta. E aí? Vai ser prudente? Vai ser louca? Vai ser prudente ou vai ser louca, igreja? Ainda tem oportunidade. É isso que o céu quer que você preste atenção hoje. Então, o noivo vai tardar. Isso aqui Jesus estava já respondendo aos discípulos. Porque não tinha um horário fixo. Eles não sabiam quando o noivo chegaria, quando ele retornaria. Ele foi preparar o local. Quando ele voltava, era só ele que saberia e mais ninguém.
Então, tardando o noivo, é isso que a Bíblia nos diz, elas irão tosquenejar. E essa palavra significa cochilar. Como elas estão já um longo período esperando, imagina comigo, elas estão começando a adormecer. Estão começando a querer dormir. Sabe quando você está cochilando, que você quer dormir, está ali brigando com o sono? Elas estavam assim. Estavam tosquenejando, cochilando. Só que então elas são vencidas pelo tempo da espera. E elas adormecem. Só que a Bíblia não vai dizer que só as imprudentes adormecem. Ou que só as prudentes dormem. Todas, sem distinção. Todas as 10 adormecem. Porque o perigo, para nós, nunca foi adormecer. O perigo para a igreja nunca foi dormir. Porque chegam alguns momentos que a gente precisa. Só que o problema, igreja, é como eu durmo. Porque as prudentes, quando elas pegam no sono, elas tinham azeite reserva para quando elas acordarem. Só que as imprudentes não tinham mais a oportunidade de buscar esse azeite. Imagine comigo uma conjectura de pregador. Imagine se essas imprudentes, no momento em que viram as prudentes adormecendo, e se elas tivessem pensado, pastora, eu não vou dormir, eu vou buscar. Porque eu estou identificando que a minha lamparina está apagada. Eu estou enxergando que a minha lamparina não está conseguindo ficar acesa. Em outras palavras, simplificando isso aqui, imagine elas pensando assim: eu não vou dormir porque eu preciso buscar. Porque tem dias que eu não sei mais o que é orar. Tem dias que o diabo está me afrontando e eu não estou mais sabendo guerrear. Eu guardei a minha armadura no meio da guerra e eu estou perecendo. Mas hoje eu identifiquei a minha fraqueza e eu vou contra-atacar o meu inimigo. O Senhor está dizendo para você: não fique parada no meio da guerra. Eu te entreguei a armadura, eu te entreguei a espada, eu te entreguei, minha filha. Não paralisa no meio da caminhada. Só que chegam níveis de morte espiritual tão grande que a gente não identifica nem que estamos mortos mais. E é isso que o diabo quer de mim e de você. Que a gente se acostume. Porque quando chegar o momento do noivo vir, não vai ter como mais você e eu buscar. Não vai ter uma segunda chance. Você pode se arrepender o tanto que for. Implorar. Chorar. Rasgar a tua alma. Mas não vai adiantar mais. Você entende o que o Senhor está dizendo para nós aqui nesse segundo dia? Ele está nos convocando como igreja para um arrependimento genuíno. Ele está nos mostrando que há 2 tipos de moças, de noivas, ou melhor, de virgens, a imprudente e a prudente. Ele está mostrando para nós quem somos nós aqui agora. E ainda está nos dando uma oportunidade, pastora, de se redimir. Irmãos, sinceramente, nós nunca iremos encontrar um Jesus assim. Um amor assim que nos constrange. Uma palavra como essa, irmãos, ela é para realmente nos despertar e fazer a gente olhar para dentro de nós mesmos e falar: Senhor, me perdoa. Eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Quando elas identificam, meus irmãos, que as suas lamparinas após acordar, as imprudentes
que ficaram tanto tempo ali adormecidas. Isso aqui é tão sério. Porque muitas vezes a gente se acostuma a vir à igreja, a estar em todos os cultos, até fazer serviços à obra, prestar serviços à obra de Deus. Mas a gente entra no automático. Entra culto, sai culto, entra culto, sai culto, entra campanha, congresso, festividade em tal igreja, em outra congregação, isso e aquilo, aquela correria, e a nossa vida espiritual definhando. E a gente crendo que está tendo crédito com o céu só porque estamos aqui. Quantas vezes eu não estive assim? Até mesmo cumprindo agendas, correndo para lá e para cá. E o Senhor falando comigo. E a comunhão genuína? Você está esquecendo que não é só servir, é ter comunhão com o dono do serviço. Porque a gente se perde, irmãos. A gente acaba se automatizando e as coisas de Deus não é no automático. Quando aquelas imprudentes percebem, elas vão se desesperar, porque vem um grito: eis aí o noivo, ele está vindo, ele está chegando. Cada um imagine, irmãos, a gente não diz que aguarda tanto, missionário, noivo. Imagina o grito no meio da madrugada, eu e você deitadinho lá dormindo, e vinha um grito: ei, o Messias que você tanto aguardava está chegando. Pega tua lamparina aí, se levanta, se apronta, se prepara. Aí é o momento da gente pegar e olhar: meu Deus, a minha lamparina está vazia. E agora? Como é que eu vou encher? Aí é a ideia aqui das imprudentes: ei, me dá um pouquinho da sua. Me dá um pouquinho da sua, porque a minha está totalmente vazia, se apagou e a gente precisa participar do cortejo. O noivo está chegando e a gente está sem nada. Mas o nome já diz: prudentes. Elas vão olhar para aquelas que estavam sem nada e elas vão dizer: para que não falte para a gente e nem para vocês, vão até os que vendem e aí vocês pegam lá. Elas vão. E agora preste atenção nisso aqui. Elas vão para quem vende azeite. E enquanto elas estão caminhando até quem vende azeite, o noivo chega. Meu Deus. Você entende a seriedade disso aqui? Irmãos, o tempo de buscar é agora. O tempo da gente se humilhar é agora, eu e você. Essa palavra é para mim e para você, para cada um que está aqui. Para todos nós, sem exceção. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, o super crentezão, não. Todos nós aqui estamos na mesma posição. Nós precisamos urgentemente nos humilhar perante a face do Senhor. Quando ele chega, quando o esposo chega, as prudentes, alegres, as suas lamparinas estão acesas, elas entram para as bodas e as imprudentes chegam. Quando elas chegam, as portas já estão fechadas, igreja. Não tem mais chance. Não tem mais oportunidade. E é interessante, pastora, porque elas foram comprar azeite. E se elas voltaram, elas conseguiram comprar. Então imagina aquele sentimento: agora eu estou preparada. Meu Deus. Agora eu vou poder entrar. Mas quando elas chegam, já é tarde demais. O Senhor está perguntando para nós hoje: será que a gente vai querer esperar o tarde demais chegar nas nossas vidas? Será que só vai ter um choque de consciência na nossa mente quando não tiver mais tempo de se arrepender? Porque, irmãos, vocês viram aqui no texto, não sou eu que estou inventando. Elas não tinham como tirar o azeite delas para dar para as outras, porque faltaria para elas também, ninguém entraria. Você pode orar pela tua casa, assim como eu faço pela minha. Você pode orar, você pode abrir propósitos, fazer várias coisas.
mas é uma decisão individual. Quantas pessoas a gente na caminhada conhece que o nosso sonho era que aquela pessoa realmente se entregasse, né, pastora? Que seriam instrumentos poderosíssimos na mão do Senhor, mas é uma escolha. Eu não posso obrigar ninguém a ficar na obra de Deus e nem você. A única pessoa que pode atrapalhar você e eu de chegarmos até o céu somos nós mesmos. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nem anjos, nem a morte, nem o porvir, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos. Porque, irmãos, pensa com você aí agora. Traz na sua memória o momento da sua conversão. O momento que você falou: Deus, hoje eu vou te servir. Eu vou renunciar a quem eu sou, quem eu acreditava ser, para te servir. Agora pensa daquele momento até hoje. Tudo que você já passou em Deus. Sinceramente, quando eu penso, me vem na memória: Senhor, se não fosse a tua mão, eu não teria aguentado nada. Aqui eu nem estaria nessa noite pregando para você. Mas foi uma decisão permanecer em meio às afrontas. Foi uma decisão permanecer. Hoje você teve uma decisão de vir para esta casa. E o Senhor está nos questionando hoje: qual vai ser a tua decisão quando você sair por essas portas? A palavra está sendo liberada. O alerta está sendo proferido para mim e para você. O Senhor está usando os meus lábios para mim mesma e para você nessa noite. E Ele está dizendo para mim, dentro do meu íntimo, do meu espírito: e aí, Joyce? Quem você vai ser quando você sair por essas portas? A mesma pergunta Ele faz: e aí, igreja? Quem você vai ser quando você sair por essas portas? Você vai ser imprudente ou prudente? É uma decisão. E então, quando elas chegam na porta e que não tem mais oportunidade, elas vão clamar: abre-nos a porta, Senhor. Ele vai dizer: eu não vos conheço. E agora o último versículo, versículo 13. Jesus termina a parábola dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele fecha a parábola, tudo bem alinhadinho e fechadinho. E o alerta fica: vigiai, pois. Vocês não sabem o dia e nem a hora, mas é certo que ele virá. Mas a gente não sabe o dia e nem a hora. Se a gente soubesse era fácil, hein, pastora? Quantos ficariam: não, até esse ano aqui eu vou fazer o que eu quero, e naquele ano ali que eu sei que ele volta, aí eu me aprumo. Jesus conhece a sua criação, igreja. Ele conhece toda a podridão da nossa natureza caída. E é por isso que Ele trabalha da maneira que Ele bem quer. Mas hoje, mais uma vez, antes da gente finalizar, o Senhor está dando uma oportunidade para mim e para você. Ele está te dando duas opções hoje. É você quem vai escolher. Os irmãos que estão aqui na minha retaguarda não podem escolher por você. Eu estou pregando aqui, mas eu não posso escolher por você. Nem Jesus não pode escolher por você. Mas você pode. E Ele está dizendo hoje: não importa como você chegou, eu volto a repetir. Não importa se você chegou imprudente. Hoje Ele pode mudar você e te colocar como uma prudente. O Senhor pode te lavar, te remir e te fazer algo novo na presença dEle. Mas a escolha está na tua mão hoje. Não é ninguém que vai chegar na sua mão e profetizar isso. Está na sua mão, é a sua decisão, é a minha decisão. Quem eu vou ser hoje, louca ou prudente?
Para a gente finalizar, eu encerro. Eu quero pedir para a missionária Juliana, se ela conseguir, preparar um louvor. Só se você conseguir. Enquanto ela vai preparando o louvor, irmãos, você vai aí pensando. Hoje a missionária Joyce não vai pegar na mão de ninguém. Porque Deus, Ele gosta de usar a gente nos dons. A gente não pode limitar. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, é a tua escolha. Quando elas caem em si, e eu já vou fechando a Bíblia. Quando elas caem em si, que não há mais tempo, elas estão totalmente cortadas, lançadas fora. A gente pode usar tantas parábolas que Jesus fala sobre isso, mas vamos deixar o foco aqui. Não tem mais oportunidade, acabou. Mesmo buscando depois, comprando azeite depois, não tinha mais jeito. Mas olha a boa notícia hoje para mim e para você. Ainda está em tempo de você ter a sua reserva. Olha que notícia maravilhosa hoje para minha e para a sua vida. Você ainda está em tempo de buscar pela tua lamparina. A sua lamparina ainda pode estar acesa hoje. Se coloque de pé.